Antes de passar por Cláudio aqui, para o Marlos, que vão trazer para nós uma palavra. Antes, a minha esposa vai falar antes? Ah, tá bom. Então, antes da Lala falar, o Cláudio e o Marlos, eu queria só lembrar uma coisa para você nessa manhã, irmãos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinou para nós, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor. Presta atenção, põe sentido. Não adianta nada a gente fazer alguma coisa com a melhor motivação se não for movido pelo amor. A coisa certa, sem amor, vai dar perca total. A coisa errada, aparentemente, nos olhos de muitos, com amor, Deus vai garantir que dê certo, amém? Porque a motivação é o que move o coração de Deus. Então nós temos que estar movidos por amor. Então não adianta a gente falar que ama a Deus a quem a gente não vê, se a gente não amar o nosso irmão, a quem a gente vê. E esse amor, irmãos, não é uma escolha, é uma decisão. Eu vou amar porque Deus me amou primeiro, amém? Não. Eu não sou capaz de amar, irmãos, deixa eu te explicar. Na minha vontade, eu muitas vezes desisto de amar. Mas o Espírito Santo que habita em mim, ele me confronta, viu, Zé? Ele fala assim, você é um miserável, mas você vai amar porque o amor de Deus alcançou você. Você foi amado sem ter que explicar nada. Eu não precisei explicar nada, irmãos. Eu não precisei chegar pronto e falar assim, Deus, estou aqui prontinho, fiz tudo certinho, agora o Senhor me ama. Me dá aí a recompensa do amor. Não. Ele me pegou lá um lixo. E nós somos isso aí mesmo, lixo. Lixo. A Bíblia fala que seríamos, sem Deus, nós somos trapo de imundícia, irmão. É imundo mesmo, é sujeira. Aí ele falou assim, vem cá que eu vou ensinar para você o que é amor. Eu vou te amar. Então nessa manhã, irmãos, faça aí um compromisso. Eu vou amar incondicional. Ainda que eu não sinta esse amor, o amor de Deus já é suficiente para que eu possa amar. Amém? Porque você já foi amado, amém, irmãos? O amor de Deus habita em nós. Presta atenção, irmãos. Isso é um esforço, irmão. Mas Deus nos ama de graça. Ele renova a cada manhã. Ele não olha o nosso pecado de ontem. Ele já renovou. Ele falou assim, olha, eu já afundei no mar do esquecimento. Os seus pecados já estão lá, no mar do esquecimento. Vamos viver em amor, amém? Sabe como? Comece a amar quem está do seu lado primeiro. A mulher que às vezes fala demais na sua cabeça. A filha que te faz pergunta que você não tem resposta. Comece a amar essas pessoas em volta, sabe? Sabe aquela pergunta, Zé, que ela faz e você não tem resposta? Aí você fala assim, eu te amo, meu amor. É só isso, só mais nada. Eu vou continuar te amando. Eu vou continuar sendo fiel ao nosso compromisso. E eu quero continuar sendo fiel ao compromisso, amém? Eu estou aqui pela fidelidade de Deus. É por isso que nós não desistimos apesar de nós. Nós não vamos desistir, Gabriel, amém? Porque o amor de Deus já nos alcançou, amém? Nós não vamos desistir, Luciana. Nós vamos continuar rompendo em fé, amém? Então, primeiro a Lala está na ordem, então, Maria Ângela. Eu não vou desistir dele não, viu, gente? Não é fácil não, mas eu não vou desistir. Eu e a Luciana, nós estamos querendo trazer para vocês um retorno do nosso evento do dia 7. Dia 7 de março, essa comunidade foi conhecida dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás com um evento que falou as nossas vozes, a voz de cada um de nós. Nós tivemos lá poesia, tivemos balé, tivemos a mediação pelo pastor Paulo Júnior,
em um diálogo entre 3 mulheres muito inspiradoras, com histórias de vidas inspiradoras e que, de alguma forma, pertence a nós, a partir da voz ali que elas verbalizaram, né? E foi muito gostoso, né? Foi um momento de mesa, de compartilhar, de comunhão, da arte vivenciada na sua essência, que é a revelação do propósito e a entrega da mensagem ao verdadeiro destinatário. Então, foi um momento de compartilhar de uma mensagem e cujos destinatários estavam ali presentes para recebê-la. Eu não sei, talvez vai ter um próximo, né, Lala? Mas já estejam atentos, porque apesar de ser feminino o tema, ele é aberto a homens e mulheres, até porque não há como falar de feminino sem o masculino, né? E esteja atento aí à programação, estejam atentos à programação das Cartas Vivas de Amor, porque sempre vai ter um movimento, uma programação. As mulheres se encontram às terças e quintas-feiras pelas manhãs para compartilhar da palavra do Senhor. Eu não sei a palavra, eu não conheço. Você tem um grupo que está te esperando 2 vezes na semana para compartilhar testemunho, palavra. E nesses eventos, obviamente, a fundamentação, trazer esse movimento de forma ainda mais viva na nossa sociedade. Então, gostaria de convidá-las para estarem atentas aos comunicados, à agenda do movimento Cartas Vivas de Amor, que tem uma programação bem intencional e intensa. Amém? É isso. A gente vai passar um vídeo e a Luciana vai estar declamando algo que fala muito de nós, mulheres. Muitas de nós vivemos momentos muito difíceis na nossa relação, no nosso posicionamento como mulher. E a Luciana conseguiu brilhantemente ser iluminada pelo Espírito Santo e fazer uma poesia que fala sobre esse lugar da mulher. E a gente vai colocar um vídeo em agradecimento a todas as pessoas, todos vocês que adquiriram o nosso devocional, que esgotou na primeira edição. Nós estamos hoje com a 2ª edição aqui. Quem quiser comprar, toda a renda é revertida para as nossas oficinas de bairro. As meninas que trabalharam conosco, que fizeram a oficina, elas foram recepcionistas do nosso evento. A Total treinou e as meninas foram recepcionistas, e um dos nossos patrocinadores, depois que acabou o evento, pediu o currículo de todas elas para serem contratadas. Então, o nosso trabalho está gerando transformação social, e a gente quer colocar o vídeo aqui em agradecimento. E eu não podia deixar de falar que todo esse movimento acontece porque os homens nos apoiam. Então, quero honrar o meu marido e agradecer o apoio de carregar cadeira, tapete, de pôr bebida para gelar, de estar do meu lado no meu dia mal, porque hoje a gente ouviu no culto das 9 que não é para a gente andar só com os homens, é para a gente correr com os cavalos, e está muito difícil correr com os cavalos. Então, quero te agradecer por me ajudar a correr com os cavalos e pisar no pântano. Obrigada, eu te amo, viu? Põe um vídeo aí, Daniel. Sob o sol da justiça brota o broto de luz. No ventre da terra, o feminino se ergue, na eternidade de sua essência. Oprimida pelo peso do mundo, marcada pelas vozes que clamam, seja perfeita, seja incansável, seja imutável. E assim permaneço, curvada ao chão. Na pressão de ser tudo, o esgotamento me consome, esvaindo cada vestígio de força que ainda me resta. Na busca incessante por suficiência, me perco no eco do que fui, enquanto meu reflexo silencia. E no silêncio da alma sufocada, um sussurro antigo, mais forte que o tempo. Levanta-te. Recorda-te. Queria que todos soubessem como um abraço é bom. Se todas as pessoas entendessem mais o amor. É fácil falar de alguém que está sentindo a dor,
Mas entender ninguém entende o que é a dor. É tão difícil estar sozinho mesmo em meio à multidão. Um dia sair com os amigos e no outro estar só. Se olhassem pra dentro de mim, veriam que quebrada estou. Mas entender ninguém entende o que é a dor. Mas entender ninguém entende. Pode abraçar bem forte, um abraço é tudo que eu preciso. Pode chegar aqui tudo que estou sentindo. Gente, a Luciana quer terminar a poesia aqui em cima. Eu acho que é um privilégio. Sobe aí, Luciana, com você. Sobe, irmã. Eu já fico trêmula aqui em cima. Gente, a minha vulnerabilidade está sendo exposta de uma forma que vocês não têm noção. E aí passa pelo orgulho, né? De não querer demonstrar as nossas fraquezas. E medo de julgamentos, né? Mas, enfim, tô aqui, em cima da plataforma, viu, Cláudio? E isso é ser feminino, né? Gente, eu vi uma vida inteira. Seja perfeita, não tenha defeitos, você não pode errar. E estar aqui é a possibilidade do erro. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então eu vou terminar essa poesia, que afinal de contas ela parou em um verso. E assim: levanta-te, recorda-te, revela-te. Lembro-me da força que me veste, do reino que me habita, da luz que me coroa. Não sou sombra, não sou rótulo, não sou artifício, não sou imposição. Fui feita de eternidade, tecida em glória, erguida ao céu, direcionada à vida. A sabedoria enraiza o meu chão. As tempestades não me dobram, as trevas não me calam. Revisto-me de força e honra, e o meu riso antecipa a alvorada. És o girassol, segue a luz sem hesitar. Girassol, o eterno me chama. Por um instante, hesito entre as sombras, mas eu respondo com plenitude em minha dança. Eu danço no eterno, raiz profunda, olhar erguido. Girassol, girassol, girassol. Cada passo, cada gesto, um sopro vivo do meu renascimento, ressignificando o feminino. O chão que antes me prendia, agora é onde eu firmo a minha grandeza. O tempo não me define. Eu sou o que sempre fui. É isso. Bom dia. Luciana, peraí um pouquinho. Pode sentar, pode ficar à vontade. Essa semana nós conversávamos no pequeno grupo, nosso pequeno grupo, a respeito de quem é o profeta. Não o profeta na concepção das culturas de uma forma geral, mas o profeta segundo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito. Há algumas analogias muito profundas a respeito do profeta na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, mas também no Novo. E uma das analogias que me parecem ser entre as mais ricas é a do profeta como um artista, ou seja, o profeta que expressa aquilo que Deus está sentindo. E aí, num determinado momento, é bom a gente lembrar disso, o profeta Isaías diz em nome de Deus o seguinte, diz aquilo que a gente chama de oráculo, né? Assim diz o Senhor. E aí, o profeta vai falar a respeito daquilo que Deus está sentindo. E aí, o profeta diz assim: eu, o Senhor, estou sentindo dores como o de uma mulher à beira do parto. Então, eu estou sentindo as dores de parto por esse povo que está aí. Anos depois,
o próprio profeta se expressa da mesma forma. Ele fala assim, o que eu estou vendo em relação ao meu povo me faz sentir como uma mulher em dores de parto. Ou seja, o profeta sente aquilo que Deus sente. Isso não é fácil. Esse é o artista. O artista expressa os sentimentos de Deus. E para isso ele tem que passar pelo meio dos sentimentos, né? Esse é o profeta. Então o que a gente vê de arte, é bom que a gente entenda, muitas vezes é a expressão mais profunda dos sentimentos do próprio Deus falando com a gente o tempo todo. E interessante, porque nesse exemplo que eu dei, Deus se apresenta sentindo como uma mulher sente. Porque Deus nunca teve dificuldade de eternidade a eternidade para também se expressar no feminino. Essa nunca foi uma dificuldade de Deus. Ela muitas vezes é nossa, mas de Deus não tem esse problema. Deus é muito bem resolvido, né? Então é isso, guarda com você, é uma profecia. Muito bem, queria te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 110. Quero aproveitar para dizer que estou recebendo um amigo aqui, o Aldrin, grande amigo. Aldrin, você é parte da sua família que você não conhecia, tá? Depois recebam o Aldrin, porque toda vez que a gente está lá na terra dele, lá o Aldrin está há muitos anos, né? Quase 40 anos ali no norte dos Estados Unidos, né? É isso, né, Aldrin? Tem tempo, né? Mais de 30, né? Mais de 30, né? O Aldrin também é meu parceiro de tênis. Quando ele joga comigo, ele é meu adversário. Quando ele joga comigo. Quando ele joga com outro, ele também é meu adversário, mas ele é mais adversário ainda quando ele faz a dupla junto comigo. Tô brincando, Aldrin, mas é verdade. Que é o que vai acontecer. Eu e o Luciano vamos pegar vocês dois, né? Que maldade, né, Aldrin? Que jeito de te receber aqui, né? Muito bem. Salmo 110. Eu vou pegar só 2 versículos desse salmo. Gente, esse é um salmo que mexe muito com a cultura judaica até hoje. Eu diria que é um daqueles salmos, daquelas passagens bíblicas enigmáticas, assim, que tem perguntas no ar difíceis de serem respondidas. Provocações mesmo, do próprio Espírito de Deus, no caso aqui, através de Davi. Então, se você olhar, não é esse o meu objetivo hoje não, até poderia ser, mas não é. Versículo 4 diz assim, o Senhor jurou. E aí, é importante, é um detalhe técnico importante. O Senhor aí está com letra maiúscula, não sei se você percebeu. Salmo 110, versículo 4. Eu vou voltar no início daqui a pouquinho. É só uma introdução mesmo, só para a gente se inserir nesse contexto. O Senhor, letra maiúscula, ou seja, aquele que se revelou a Moisés, o eu sou. Todas as vezes que você encontrar no Antigo Testamento, Senhor com letra maiúscula, é isso. Aquilo que a gente costuma traduzir por Yahvé. Até Moisés, Deus se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó como El Shaddai. El é Deus, Shaddai é poderoso, ou todo-poderoso, se você quiser. Então é o próprio Deus que diz a Moisés, Moisés, eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, como Deus todo-poderoso. A você estou me revelando como aquele que simplesmente é, eu sou. E aí essa expressão eu sou dá origem a esse tetragrama Yahvé, que as nossas Bíblias sempre trazem em letra maiúscula. Então toda vez que você encontrar esse Senhor aí com letra maiúscula é isso. Aí voltando, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso, gente, é um enigma na cabeça dos judeus, desde sempre. E é um salmo que não é um salmo de um Zé Ninguém. Não é um salmo anônimo. Não é um salmo de Asaf, que a gente nem sabe quem que é. Não é um salmo da família de Coré, que a gente conhece muito pouco. Não, é um salmo de Davi. Davi. Aquele que os judeus, de uma forma geral, não tinham dificuldade de perceber como poeta e como profeta. Muitas vezes. Ninguém tinha dificuldade de olhar para Davi e falar, é o rei. No entanto, ele é poeta e é, por assim dizer, profeta. Então, quando o judeu lê, fala assim, o Senhor, ou seja, aquele que é, o eterno, jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Que você é esse que é sacerdote para sempre. E com um detalhe, segundo uma ordem que ninguém nunca foi. Porque o sacerdócio em Israel é um sacerdócio que vem a partir da tribo de Levi. Então, Jacó tem lá os filhos que dão origem às tribos, entre eles tem a tribo que é separada, a tribo de Levi, daí vem o sacerdócio. Muito bem, mas esse daqui é um ser
que tem um sacerdócio que é anterior a Levi nascer. É um tal de Melquisedeque, que a gente não sabe quase nada. Ele aparece lá em Gênesis e aparece aqui em Salmos. E é só, depois do Novo Testamento. Mas o meu foco hoje com vocês não é esse não. É só para chamar a atenção para o quanto esse salmo é um salmo enigmático. Na cabeça dos judeus, ler esse salmo é um problema. Porque é o seguinte, olha o versículo 1, por favor. O Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O Senhor estenderá o cedro do poder, o seu poder, desde Sião, ou se você quiser, desde Jerusalém. Domine no meio dos seus inimigos. Vou parar aqui. Tem algumas expressões aqui que talvez não sejam tão simples para a maioria das pessoas, mas o fato é o seguinte: o próprio Deus está falando com alguém e dizendo assim: assenta à minha direita, assenta aqui. Assentar à direita, principalmente quando ele cita a questão do estrado dos pés, é alguém que senta numa cadeira como eu estou sentado aqui, ó, e não tem como colocar os pés no chão. Então coloca-se um estrado, um apoio para os pés. Muito bem. Você deve lembrar, todas as culturas de uma forma geral têm essa figura, como é que a gente pode dizer, uma figura real, né? Entre os egípcios, o rei lá era o faraó. Entre os cananeus, de uma forma geral, não existia a expressão rei, mas tinha a expressão Aimeleque. É a mesma coisa, fazia o papel de um rei. De uma forma geral, os reis foram surgindo, nessas pessoas que se assentam no trono. Muito bem. O trono de Salomão, por exemplo, um trono alto, com 6 degraus, chegava lá, e aí para os pés não ficarem ali no ar balançando, colocavam um estrado. Jóia, simples, estrado para os pés. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, como símbolo de supremacia, como símbolo de poder, uma cidade ou um reino vencido tinha o seu rei colocado como estrado dos pés do rei que o dominou. Entenderam? Então é como se eu aqui, ao invés de colocar meu pé no ar aqui ou no estrado, tivesse um outro rei que eu dominei, que simplesmente ficou aqui, né, colocou, que fez aquela posição de gatão, e eu vou e apoio o pé. Para que todo mundo veja e perceba quem é que manda, quem que é o rei de verdade. E aí olha o que o texto está dizendo, de maneira muito simbólica. Deus está falando para uma pessoa o seguinte: eu vou colocar os seus inimigos de forma que você coloque os seus pés como apoio. E vou colocar na sua mão um cedro de poder. Também não faz parte da nossa cultura. Cedro é alguma coisa assim, semelhante a um cajado, só que mais bem feito, né? Isso, eu ia até usar aquele exemplo lá, mas aquilo é um cajado típico, né? O cedro, de fato, é uma madeira muito bem organizada, às vezes com imagens, e quando o rei ia julgar, quando o rei ia fazer alguma coisa, ele batia aquele cedro no chão, como quem diz: é isso, porque o meu cedro de poder está assim fazendo. Mas voltando ao salmo, voltando à poesia, Deus está conversando com alguém e dizendo assim: vou colocar, senta-se à minha direita, ou seja, fica aqui à minha destra, senta aqui no trono e vou colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés e vou estabelecer a partir de Sião o seu cedro de poder. Muito bem. Por que esse é um problema na cabeça dos judeus? Por que esse é um drama? Pelo seguinte: enquanto era Davi, enquanto era Salomão, enquanto era Zedequias, Josias, os reis de Judá de uma forma geral, ok, estava tudo bem. Só que tem um determinado momento na história desse povo que ele é levado, o povo é levado cativo, e a linhagem de Davi, a descendência de Davi é cortada, é interrompida. Aí você fala como eu, né, um goiano, está aqui no século XXI, fala, e eu com isso, né? O que isso diz? O que tem a ver comigo essa história? É o seguinte: vou voltar no tempo com vocês. Isso é muito importante, extremamente importante. Quando nós voltamos no tempo, lá atrás, 2.500, 2.700, 3.000 anos atrás, o que simbolizava um rei não era uma coroa. Essa questão da coroação é muito recente e, detalhe, tem mais a ver, num certo sentido, com o Ocidente do que com o Oriente. O que caracterizava o rei era que um profeta derramava óleo, azeite sobre a cabeça dele, óleo de oliva, né, sobre a cabeça dele. Aquilo era um símbolo muito importante. Isso fazia daquela pessoa o ungido.
ou se você quiser, fazer daquela pessoa o Messias, se você quiser assim. Muito bem, você deve lembrar, num determinado momento na história do povo de Israel, o povo se reuniu ao redor do profeta, do juiz, do governador, que era Samuel, falou assim: queremos um rei. Muito bem, então tá, Samuel, pega um chifre, enche de azeite, vai lá, derrama sobre a cabeça de Saul. Saul é o primeiro rei dessa história. Como a gente já sabe, Saul deu muita bobeira, aí o profeta ouve de Deus de novo, vai lá e derrama azeite sobre a cabeça de Davi. Muito bem, aí Davi passa a ser o rei. Mais adiante, o Samuel já não existia mais, Samuel já tinha falecido, aí é Salomão que entra nessa história. Aí um outro profeta, o profeta Zadok, outro sacerdote Zadok, vai lá e derrama óleo sobre a cabeça. Em outras palavras, derrama óleo sobre a cabeça de Salomão. Derramou óleo, é o rei. Veja, a partir de Davi, Salomão, Roboão, começa uma sequência secular de reis que seguem a dinastia, a descendência de Davi. Por que isso é importante? Porque um dia, Davi ouviu do próprio Deus o seguinte: a sua dinastia nunca mais será interrompida. Sempre haverá um descendente seu se assentando sobre esse trono. Muito bem, voltando de onde eu comecei, só que tem um detalhe. Quando o povo foi cativo, o descendente de Davi foi assassinado na frente de todo mundo por Nabucodonosor. Nabucodonosor matou os filhos do rei Zedequias na frente dele, ele acompanhou a morte dos seus filhos, depois ele teve os seus olhos furados, então a última cena que Zedequias viu foi a morte dos seus filhos, depois ele foi cegado e depois ele morreu. Isso todo judeu sabia. E aí o judeu foi levado para o exílio sem os seus principais símbolos, são vários, mas esse ficou na cabeça deles. Assim, e agora? A dinastia de Davi foi interrompida. E havia uma promessa do próprio Deus. E um detalhe, salmos como esse que a gente está lendo aqui, existem vários. São chamados salmos régios, salmos reais, ou se você quiser, salmos messiânicos. De novo, porque o Messias, o ungido, o rei, são palavras sinônimas. Ok? Então perceba, quando o judeu estava lá no exílio e voltou a ler os salmos, ele lia lá os salmos que falavam a respeito do ungido, os salmos que falavam a respeito do descendente de Davi, ele pensava: ué, o que aconteceu? A dinastia de Davi foi interrompida. Por que eu estou tocando nesse ponto? Aonde eu quero chegar? É que quando nós passamos por estações nas nossas vidas, quando nós passamos por momentos específicos ou nem tão específicos assim nas nossas vidas, pode ser simplesmente uma estação, pode ser simplesmente porque você está vivendo um inverno, que é parte da vida. Perguntas são feitas. Algumas coisas podem perder o sentido, e essas perguntas são perguntas importantes e devem ser respondidas. Eu vou repetir. Quando o pessoal lá no exílio olhou para esses salmos, eles falaram: e agora? Esses salmos que falavam da linhagem de Davi, esses salmos que falavam do rei, do Messias, do ungido, não fazem mais sentido? E começaram a se perguntar. E aí? Pergunta importante. Pergunta importante merece uma resposta importante. E eles começaram a pensar. E aí, entre os judeus, criou-se o seguinte: bom, é o seguinte, a dinastia de Davi foi interrompida, mas vai ser levantado ainda um novo Messias. Um novo Messias vai surgir entre nós, maior do que Davi, um representante de Davi. Vai nos livrar, inclusive, de todas essas condições que estão aqui. Não sei se vocês se lembram, abrindo um parêntese aqui, se você olhar boa parte dos quadros da Idade Média, boa parte das pinturas da Idade Média que mostram a crucificação, você deve perceber lá uma sigla, né? uma abreviação lá, INRI. Já viram isso nos quadros de uma forma geral? INRI tem a ver com aquele momento em que Pilatos manda crucificar Jesus e manda pregar uma placa em cima, lembram? Dizia assim: Jesus de Nazaré, IN, Jesus Nazaré, Rex dos judeus, Iehus. Olha que coisa interessante, INRI, Rex é rei em latim, só que o texto diz pra gente o seguinte:
manda escrever em latim, em grego e em hebraico. Em latim, rei era Rex. Em grego, rei era Cristo. Em hebraico, rei era Messias. Nas 3 línguas. Entendem? Vou voltar de onde eu comecei. Então, quando os judeus pensaram, bom, a dinastia de Davi foi interrompida, mas vai haver um novo rei, vai haver um novo Rex, em latim, se você quiser. Vai haver um novo Cristo, vai haver um novo Messias. Vai vir alguém que vai nos livrar dessas condições. E esse alguém vai ter o direito de se assentar à direita, porque é o próprio Deus quem está colocando ele no trono. E vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. E vai dar a ele um cedro de poder. Muito bem. No final do Antigo Testamento, início do Novo Testamento, a expectativa do Messias passou a ser algo como nunca aconteceu, nem antes, nem depois. Durante mais ou menos 2 séculos, os judeus viveram isso está nos evangelhos e está também nos escritos ao redor dos evangelhos. A expectativa do Messias entre os judeus era algo que fazia parte. Não sei se vocês assistiram o The Chosen, né? Em várias partes do The Chosen eles mencionam isso, né? Não, o Messias tem que vir mesmo para acabar com esse tanto de problema. Era isso mesmo. Havia uma expectativa enorme a respeito daquele que viria. Todo mundo aguardando aquele que viria. Só que à medida que aquele que viria vem, algumas coisas vão acontecendo e as pessoas vão tendo a sua mente cheia de perguntas novamente. Deixa eu explicar isso melhor. Vocês se lembram qual foi o primeiro milagre de Jesus? Não segundo João, mas segundo os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas? Oi? Não, esse é o primeiro milagre de Jesus segundo João, né? A transformação de água em vinho. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, esse não é o primeiro milagre. O primeiro milagre é mencionado. O texto cita que Jesus realizou vários milagres, mas o primeiro em que a história do milagre é contada e em detalhes não é essa. É o milagre da cura de um leproso. Depois você dá uma olhadinha. Qualquer um dos 3 que você olhar, você vai perceber isso lá. Primeiro milagre mencionado. Deixa eu explicar isso bem. Havia no Antigo Testamento uma cerimônia. A cerimônia para a cura do leproso. O leproso, dentro daquela estrutura, era algo dentro da própria legislação, dentro daquela regulamentação toda, o leproso era considerado um impuro. Vamos lá, vamos entender isso muito bem. Quando alguém apresentava uma escamação na pele, o sacerdote olhava para aquilo, falava, opa, essa pessoa está com um problema aqui, nós vamos precisar separar essa pessoa. Então ele recebe o título de impuro e é separado. Vou abrir um parêntese. Por que era assim? 3.000 anos atrás. Não tinha hospital, não tinha médico, não tinha penicilina. Então o contágio podia acabar com a tribo inteira, podia acabar com um clã inteiro, podia acabar com um povo inteiro. Entendem? Aí você fala assim, ué, mas é o povo de Deus, velho. O povo de Deus tinha lepra? Tinha lepra no meio do povo de Deus? Essa é uma pergunta tão boba, né? É claro que tinha. Quando o povo de Deus ia à guerra, tinha gente que morria? A gente é muito bobo, né? É isso, havia lepra. E ao perceber a pele escamando, o leproso era separado. O que era chamado de lepra naquela época não é a nossa hanseníase não, tá? Era qualquer tipo de doença de pele. Mas o meu ponto é o seguinte, vamos lembrar do milagre. Quando o milagre acontece, vocês lembram? Tenho certeza que vocês se lembram. Qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Toca no leproso. Lembram disso? Olha que coisa interessante. Era a lei de Moisés que dizia, não toque no leproso. Se você tocar no leproso, você também é impuro. Só que Jesus toca o leproso e ele fica limpo. E agora, Jesus ficou impuro? Se o cara agora está limpo? Essas perguntas vão surgindo e elas vão mexendo com a cabeça daquelas pessoas todas lá. E essas perguntas precisam ser respondidas. Vou continuar. Quando ele termina, ele fala algo para o leproso que ele não fala para ninguém. Fala assim, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Por que se apresentar ao sacerdote? Porque para
ex-leproso ser inserido de novo na comunidade, ele passava por uma cerimônia, a cerimônia de reinserção dele na comunidade. Parêntese, nunca tinha acontecido. Então, criou-se o mito do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento, seguinte: se um dia alguém executar a cura de um leproso, é o Messias. É aquele que devia vir e a gente não espera. E aí, presta atenção, não é à toa que Jesus fala assim, vai lá e se mostra ao sacerdote. Porque ao se mostrar ao sacerdote, aquela cerimônia que nunca tinha sido feita teria que ser feita. O sacerdote nem sabia fazer. E agora? Uma pergunta no ar. Será que é o Messias? Será que é aquele da linhagem de Davi que foi interrompido e agora está entre nós? Perceba, os milagres que Jesus faz, os milagres que estão relatados nos evangelhos, não são milagres para dizer para a gente que Jesus podia fazer milagre. Vou repetir. Isso é importante. Os milagres que estão sendo colocados nos evangelhos não são milagres para a gente olhar e falar, nossa, Jesus pode fazer milagre. Não, isso é bobagem. Claro que pode. Isso é bobagem. Os milagres que estão nos evangelhos não são para mostrar que ele pode, são para mostrar quem ele é. E aí eu vou lembrar um texto de João que diz assim, se nós fôssemos colocar num livro tudo que Jesus fez, não daria, não cabia. Estes foram anotados para que todos creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então os milagres não estão lá para dizer que ele pode, os milagres estão lá para dizer quem ele é. E quem é que ele está se apresentando como sendo? O Messias, o Cristo, o ungido, o Rei, aquele que todos esperavam. Estão entendendo? Essa conversa continua, essa conversa é longa. Todos os milagres relatados na sequência são nesse sentido. Então, na sequência, um paralítico é trazido até Jesus, e aí, ao invés de Jesus curar o paralítico, colocar a mão sobre ele e curar, Jesus não faz isso. Lembra o que Jesus faz? E aí, interessante, por causa da cura do leproso, as pessoas agora são enviadas do templo de Jerusalém para a Galileia e começam a acompanhar Jesus, calados, prestando atenção. Bom, será que é o Messias? Será que não é? Porque a pergunta está sendo levantada. E aí, quando Jesus olha para o paralítico, ele diz o que para o paralítico? Lembram? Os teus pecados estão perdoados. Aí a turma falou, que tem uma coisa a ver com a outra. Que um paralítico é um pecador, nós não temos dúvida. Isso é interessante. Porque dentro daquele contexto, se tinha lepra, se tinha paralisia, se era cego, uma coisa é certa. Alguém fez uma coisa errada e ele foi castigado por Deus. Por isso Jesus não fala, você está curado. Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Aí o pessoal fala assim, mas quem que você está pensando que é? Quem que eu estou pensando que eu sou? Eu sou quem eu sou. Estou aqui para me revelar como quem eu sou. Quem eu sou? Aquele que vocês esperavam. Desde quando? Quem perdoa pecados é só Deus. É? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Ninguém falou nada. Mas o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados. Muito mais fácil, né? Qualquer um pode falar isso. Agora, levanta e anda. Qualquer um pode falar? Não, então eu falo. Levanta e anda. Então levanta e sai andando. Estão entendendo a conversa que Jesus está tendo com todo mundo? Conversa longa. Ele sai dali. O líder da sinagoga fala assim, minha filha está morrendo, você podia ir até lá? Falou, vou, sem problema nenhum. No caminho, uma mulher que tem os olhos que ninguém tinha, percebeu quem era Jesus. E se lembrou de uma promessa que está lá em Malaquias. A promessa que está lá em Malaquias é a seguinte, no dia em que o Messias estiver entre vocês e alguém tocar na borda da sua veste, as suas feridas, os seus males serão curados. Aquela mulher percebe em Jesus o que ninguém está percebendo. Aquela mulher percebe em Jesus o Messias. Ela vai, se esconde entre a multidão, toca aonde? Na borda da veste de Jesus. Se você quiser, são aquelas franjas da veste. Mas o fato é, ela enxergou quem era. Então Jesus está conversando com as pessoas e as pessoas estão começando a entender. Opa, será? Será que é esse o filho de Davi? Será que é esse aquele que nós esperávamos? A mulher percebeu, não teve dúvida, tocou. Quando ela toca, o seu mal ginecológico está resolvido. Tudo bem, Jesus para. Peraí, não é assim não. Alguém me tocou. Não, tem muita gente esbarrando. Sim, mas alguém me tocou. A história continua, vocês sabem, ele chega na casa da menina que acabou falecendo e ele de novo faz uma coisa que ele não devia fazer, ele toca num cadáver.
para dizer o seguinte: cadáveres não devem ser tocados, porque isso pode proliferar uma série de doenças. Mas eu toco, e não é mais cadáver, para dizer para vocês quem eu sou. E assim as coisas vão continuando. Ele vai se apresentando como quem ele é. E quem ele é? Aquele que todos esperavam. O Cristo, o Messias, o Rei, o Ungido, o Rex, do jeito que você quiser, na língua que você achar que deve, como Pilatos fez. Muito bem, mas vou voltar para o Salmo 110. Esse salmo é um problema. A pergunta que está aqui na cabeça dos judeus é uma pergunta que ficou em aberto. E como eu disse no início, em estações das nossas vidas, perguntas são feitas e elas precisam ser respondidas, porque as respostas que nós vamos dar para essas perguntas nos momentos em que nós vivemos são exatamente as respostas que vão nos fazer pessoas mais profundas em relação à própria vida. Muito bem, então vamos voltar. Todo mundo pensando, será que é? Será que não é? Será que é o Messias? Será que é aquele da linhagem de Davi? Muito bem. Aí nós chegamos na última semana da vida de Jesus. Daqui a pouco, inclusive, né, daqui a algumas semanas, a gente comemora isso, né, a Páscoa e tudo mais. Então, uma semana antes da Páscoa, Jesus chega em Jerusalém. Vocês se lembram o que acontece? A cidade está lotada. Lotada. Quando Jesus chega, o que acontece? Vocês lembram? Algumas pessoas organizam e tiram seus mantos. Lembram disso? Outras pessoas pegam ramos de palmeira e colocam, e Jesus entra. E as pessoas começam a louvar, a cantar. Algumas crianças começam a cantar Hosana, lembra o resto da frase? Ao filho de Davi. Só que Jesus teve quase todo o seu ministério no norte, na Galileia. E na Páscoa estava lotado de gente, inclusive judeus que não eram nem daquela região, estavam no Egito, estavam em Alexandria e foram para lá. Quando o pessoal falou, quem é esse que está chegando? Porque a maior parte não conhecia, não sabia quem era. Aí as pessoas começam a responder, esse é o profeta da Galileia. E essa semana vai sendo vivida, momento após momento, com muita gente se organizando para fazer perguntas para Jesus. Semana inteira. Entrava um, saía outro, saía um, entrava outro, fazendo perguntas. E é interessante, porque Jesus praticamente não responde as perguntas que não seja com outras perguntas. De novo, por quê? Porque essas perguntas que Deus faz para nós são importantes. Elas respondem muito mais do que nós imaginávamos. E são as perguntas que talvez nós estivéssemos fazendo ou que nós devêssemos fazer. Então, por exemplo, chega uma turma para Jesus e fala assim, você não está ouvindo o que os meninos estão cantando aí não? Aí Jesus não responde. Diz assim, vocês nunca leram? Vocês estão falando o que os meninos estão cantando. Vocês nunca leram? Dos lábios de crianças como essas surge o perfeito louvor. E deixa todo mundo lá. Ele não respondeu. Ele respondeu com uma pergunta. Aí junta uma outra turma e fala assim, mas o que você está fazendo? Com que autoridade você está fazendo essas coisas que você está fazendo aqui entre nós? Quem você está pensando que você é? Qual é a sua autoridade para fazer isso? Aí Jesus responde, tá bom, vou responder a pergunta de vocês. Mas antes, para que eu responda a pergunta de vocês, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo a pergunta que vocês fizeram. Muito bem, o batismo de João é do céu ou é da terra? Ou se você quiser ao pé da letra, o batismo de João é do céu ou é dos homens? A turma se reúne assim no cantinho, né? Fala, e agora? Se a gente falar uma coisa, ele vai falar isso, se a gente falar outra, é outra. Aí eles devolvem e falam, não sei. Ah, é? Não sabe? Então também não respondo. E continua. E os dias vão rolando. Chega uma outra turma e fala assim, vamos apertar esse cara. Nós estamos debaixo do Império Romano, vamos fazer uma pergunta que envolve César. E aí, Jesus? É certo ou não pagar imposto para César? Vocês lembram da resposta? A resposta é uma pergunta. A resposta é, me dá um denário aí. Quem está aí no denário? A pergunta é, quem é que está no denário? Às vezes a gente acha que a resposta que Jesus deu é, dai a César o que é de César, né? E dai a Deus o que é de Deus. Essa não é uma resposta. A pergunta que ele faz é que é a resposta. É lícito, é certo ou não pagar imposto a César? Aí Jesus pergunta, quem é que está aí na moeda? E aí a resposta não é uma resposta. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí eu pergunto para vocês, o que é de César e o que é de Deus? Tem alguma coisa de César que não é de Deus? Até porque César passa, né?
Entenderam? Então não é uma resposta. Aí vão uma série de gente, as pessoas vão, entra um, sai outro, sai um, entra outro. Entra uma outra turma mais estudadinha um pouquinho, chega para Jesus, fala assim: Jesus, é o seguinte, a turma dos saduceus, os mais ricos. Jesus, é o seguinte, tinha um cara aqui entre nós, aqui do nosso povo, ele casou, mas antes dele ter filho, ele morreu. E a lei de Moisés tem lá todo um capítulo dizendo o seguinte: já que o marido da mulher morreu e ela não teve filho, ela deve se casar com o irmão para gerar filho, né? Muito bem. Uma lei que fazia parte não só da lei mosaica, né? Fazia parte da lei de uma forma geral. Só que é o seguinte, Jesus, coisa estranha, morreu também o segundo. Aí casou com o terceiro, morreu também. O terceiro, o quarto, o quinto, sei que mulher é essa, é uma viúva negra, uma mulher dessa, né? Porque morreu todo mundo, né? Aí eles fazem a pergunta: e agora? Na ressurreição, ela vai ficar com quem? Aí Jesus responde: olha, no fundo, vocês não estão perguntando com quem ela vai casar. No fundo, vocês querem saber a respeito da ressurreição. Vocês acreditam que não haja ressurreição. Aí ele pergunta: vocês não leram? E ele faz a pergunta. Então, o que Jesus faz o tempo todo é responder com perguntas. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Ele termina com uma pergunta que ninguém fala mais nada. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Então, se você puder, abre lá Mateus capítulo 22. Eu não esqueci que a gente está no Salmo 110. Você vai se lembrar agora do Salmo 110. Acharam? Mateus 22? Abre aqui para mim, por favor. Mateus 22, lá no finalzinho. Não foi de sacanagem. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou. Versículo 41. Mateus 22, 41. Então, olha só. Vocês me fizeram as perguntas que vocês quiseram fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E ele pegou os melhores, pegou os fariseus, os mais estudiosos. É o caso de Paulo, é o caso de Gamaliel. A turma que mais estudava, a turma mais dedicada. Aqueles que faziam isso porque entendiam que era a vocação deles. Diferente do sacerdócio, que era hereditário. Então o fariseu não, era um dedicado mesmo. Ele chamou os fariseus. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou. Olha a pergunta que Jesus faz. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Olha para mim aqui um minutinho. Olha só, entenda o contexto. Depois de ouvir muitas perguntas e responder com perguntas, ele agora faz uma pergunta que parece a coisa mais óbvia do mundo. O que vocês pensam do ungido, do Messias, do rei? De quem ele é filho? De cara. O que a turma responde? Aí. Ele é filho de Davi. Filho, gente, não necessariamente é filho, assim, a primeira geração. Filho no sentido de descendência. Então, de quem é a descendência, né, desse que é o Cristo, o Messias aí? Ele é descendente de Davi, sem sombra de dúvida. O ascendente dele é Davi. Joia. Aí Jesus diz assim, é mesmo? Ele lhes disse. Então, Jesus, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor, pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Ora, se pois Davi chama de Senhor, como é que ele pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, daquele dia em diante, ninguém mais ousava fazer pergunta nenhuma. Interessante isso. Essa pergunta não é para calar a boca de todo mundo. Essa pergunta é para ser respondida. Aí eu vou voltar com vocês. Eu disse, é um salmo enigmático, ele não é tão simples, ele exige cuidado. Volta comigo no Salmo 110 e olha de novo para ele, o salmo que Jesus acabou de citar. 110. Vê se você consegue perceber quais personagens estão envolvidos aqui. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Quantos personagens? 3 personagens?
Primeiro personagem, Davi. Davi está contando para a gente que houve uma conversa entre duas pessoas, o Senhor e o meu Senhor. Perceberam? Vou repetir. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor. Então são três pessoas. Davi, que está como profeta, como alguém que tem uma sensibilidade muito acima da média, discernindo uma conversa que ele ouviu de Deus, Yahvé, o Senhor, com letra maiúscula, aquele que é, com o meu Senhor. E Davi está dizendo que não é ele que se assenta no trono. Quem é que se assenta no trono? O meu Senhor. Então o que Jesus está perguntando é o seguinte: ora, de quem é vocês acham que o Messias é filho? E eles respondem, de Davi? Oh, mas como de Davi? Se o Messias é anterior a Davi. E Davi inclusive falou assim: eu acompanhei a conversa em que Deus falou que o meu Senhor se assentaria no trono. Vocês estão percebendo a pergunta? Não é uma pergunta para calar a boca dos judeus. É uma pergunta que os judeus deveriam pensar e responder o tempo todo. E essa pergunta é respondida. Pedro responde a essa pergunta, Paulo responde a essa pergunta, o escritor da carta aos Hebreus responde a essa pergunta. O Salmo 110 aparece no Novo Testamento mais de 10 vezes, nesse trecho especificamente. Porque essa resposta deve ser respondida. E aí eu vou voltar por onde eu comecei. Quando nós passamos por estações nas nossas vidas, perguntas são feitas. Não são perguntas para calar a nossa boca. São perguntas que o próprio Deus está fazendo ao nosso espírito para que a gente se aprofunde em relação à vida. São perguntas para serem respondidas. Entenderam? Se você quiser, você pode acompanhar junto comigo. De novo, vou lá para o livro de Atos, capítulo 2, bem no iniciozinho do livro de Atos, e você vai perceber aquele momento em que Pedro se levanta, porque está todo mundo olhando aquela situação lá das pessoas falando numa língua em que todos estão entendendo, todo mundo está achando esquisito aquilo. Aí Pedro se levanta, Atos 2, capítulo 2, versículo 29, diz assim: irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu. Parece que tem que falar o óbvio, né? Ó, gente, talvez vocês não tenham percebido, mas Davi morreu. Foi sepultado. O túmulo dele está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, Davi, era profeta. Davi era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes se sentar no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo. Falando isso, falou da ressurreição do Messias, do ungido, do rei, que não foi abandonado no Hades, nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Agora, ele está exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. O que Davi declarou? O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Entenderam? Quando Jesus faz para os fariseus a pergunta de quem é que Davi está falando, era para que a resposta surgisse. De quem é que Davi estava falando? De mim, Jesus dizendo. Sou eu, aquele que é, de eternidade a eternidade. Sou esse que a alma de vocês procura. É de mim que vocês precisam. E eu estou aqui. Daqui a pouco eu não estou aqui mais. Daqui a pouco eu estou à destra do Pai, eu estou à direita, eu estou no trono. E ele vai colocar todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Paulo utiliza o mesmo texto, se você quiser depois, é muita coisa, depois se quiser dar uma olhada em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, é isso, ele está à direita de Deus, com todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último dos seus inimigos é a própria morte. Os nossos também. Debaixo dos pés de Jesus estão todos os inimigos, inclusive a nossa própria morte. Porque nem a morte mais tem poder, nem a morte mais tem veneno sobre nós, nem a morte mais tem o seu aguilhão. Entenderam? Por quê? Porque ele é. E está à destra de Deus, assentado no trono. Então, gente, eu queria terminar do jeito que eu comecei. Há perguntas que Deus está fazendo. Não são perguntas para calar nossa boca. São perguntas para ser respondidas.
Quando Jesus pergunta assim, dois irmãos estão lá discutindo, Jesus pergunta assim, quem foi que me fez juiz entre vocês? O objetivo não é calar a boca. Me responde. Quando Jesus está desenhando na areia, eles levam lá aquela mulher surpreendida em adultério lá, e aí depois todo mundo espalha, né? Jesus espanta a rodinha, aí ele levanta a cabeça de novo, ele faz uma pergunta para a mulher. Qual foi a pergunta? Ninguém te acusou? Claro que ele sabia a resposta. As perguntas que Deus faz para nós, ele não faz como quem quer saber a resposta. Ele faz como quem gostaria que nós soubéssemos. Quando Deus pergunta para Adão assim, Adão, onde que você está? É porque Deus não sabia onde que Adão estava? Quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Deus não sabia? Adão, quem é que te levou a fazer isso? Deus não sabia quem é que tinha levado Adão? Estão percebendo? Não são perguntas que Deus não sabia a resposta e não são perguntas para calar a nossa boca, porque são perguntas importantes na estação da vida que nós estamos. Nesse sentido, tenho certeza, vocês, assim como eu, estão fazendo perguntas. Considere essas perguntas. Não desconsidere essas perguntas. Se essas perguntas têm a ver com seu universo profissional, responda. Em Deus, no Espírito. Se essas perguntas têm a ver com a sua relação, não põe uma pedra por cima como quem diz assim, não, isso é para calar minha boca. Não. Para você se aprofundar na vida. Se aprofunde. E ao fazer isso, você vai conhecer muito mais do que você está imaginando ou um dia você pensou. Amém? Deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa o Marlos participar junto com a gente da conversa. Amém. Benção, agora é difícil, né? Agora é difícil. Mas, Cláudio, como o Paulo Júnior fala, né, a gente não combina as coisas e aí você trouxe algo que está em conexão com o que está no meu coração de compartilhar em forma de testemunho, né? Quando você fala assim que a gente enfrenta as estações, várias estações, e a gente recebe de Deus várias perguntas, e nesse momento, muitas vezes a gente fica confuso, exatamente por não perceber que, como lá em Salmos 110 está dizendo, você é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, e ele está falando do Cristo, aqui no mesmo texto que você leu em Atos 2, no 33, está dito, né? Conforme foi prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Então, a gente muitas vezes fica confundido em achar que as perguntas que Deus faz para a gente, as estações que Deus coloca na vida da gente, é uma pena que Jesus não está entre nós. Porque só Ele poderia curar, só Ele poderia responder, só Ele poderia trazer aquilo que está me faltando, está me doendo, a cura, o refrigério. Como se nós fôssemos uma geração abandonada, nós fôssemos uma geração de desafortunados por não estarmos vivendo naquele tempo em que Jesus estava lá e podia fazer toda essa intervenção, mas não. Esse sacerdote da ordem de Melquisedeque derramou sobre nós o próprio Espírito, de modo que agora você começou falando de profetas, cada um aqui tem em si o mesmo Espírito que revela as coisas a um profeta. Então, se você não tem um dom da profecia, se você não tem um dom do ensino, se você não tem um dom do pastoreio, esses dons, eles são somente aquilo que sobressai em você. Mas você não sendo um profeta dom, você pode profetizar, porque o Espírito está depositado sobre todos nós. É uma questão da gente aprender a ouvir o que Deus coloca no nosso coração. E aí, o texto, engraçado, o texto que eu queria trazer rapidamente aqui, ele tem a ver com algo que eu tenho enfrentado, era mais uma forma de testemunho, né? Testemunho. Algumas coisas que eu tenho vivido nos últimos dias, bem nos últimos dias mesmo, e uma delas foi uma situação agora, de anteontem, em que, não sei se todo mundo sabe, eu sou advogado, trabalho na área empresarial e atuo em fusões e aquisições. Aqui em Goiânia eu tenho um escritório de advocacia, mas em São Paulo, uma boutique de fusões e aquisições. Eu sou sócio e
Em São Paulo, essas conversas não são tão comuns, né? Você vai no mercado financeiro, falar de Deus assim, parece que você é um ET, né? Uma coisa mais... Aqui, a gente, em Goiânia, a gente está acostumado a toda rodinha você compartilhar livremente o evangelho. E lá não é bem assim, não em todas as rodas. Mas essa semana, um dos meus sócios mandou no nosso grupo da empresa uma mensagem que foi perturbadora. Ele falou assim: pessoal, estou trazendo uma notícia horrível. A minha esposa acaba de perder o bebê. E ela estava grávida. E na hora que eu veio no meu coração, foi dizer: não, relaxa, eu já passei por isso, né? Nós, antes do Gabriel, nós perdemos a primeira gravidez. Já passei por isso, a gente supera, segue adiante e tal. Mas depois eu fui falar assim: cara, eu não passei por isso. Eu não tenho essa autoridade de consolar assim, porque a gravidez já estava com 39, 40 semanas. Era na hora de nascer. Era assim. E de repente ela parou de sentir os movimentos e a neném estava morta, né? E aí você olha com perplexidade para essa situação e fala: cadê Jesus? Crucificaram Jesus, porque se ele estivesse aqui, eu levava lá para ele tocar, para ele dar uma palavra e ressuscitar. Cadê Jesus, né? Você fica como se estivesse faltando alguma coisa na nossa rotina espiritual, mas não, porque ele derramou sobre nós o Espírito. Todos nós temos condições de profetizar. E o texto que Deus colocou está no capítulo seguinte, que foi a partir disso que eu comecei a meditar, e aí eu conto como é que tem sido essa intervenção, né? Que essa história é conhecida, Atos 3, quem quiser abrir aí, é uma história bem conhecida, em que Pedro e João foram ao templo orar, e aí tinha um homem aleijado, um homem paralítico. Esse homem que estava lá, ele era um pouco diferente daquele paralítico que estava no tanque de Betesda, porque o paralítico que estava no tanque de Betesda, ele buscava, ele tinha uma espiritualidade aguçada, então ele ia à beira do tanque de Betesda para buscar a cura daquilo que o afligia. Esse paralítico era diferente. Ele estava sendo carregado todos os dias, verso 2, ele era colocado ao lado da porta formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Então era uma perspectiva diferente. Um tinha uma condição e ele buscava uma cura espiritual para aquela condição. O outro tinha a mesma condição, mas o que ele buscava na porta do templo era recurso, dinheiro, esmola. Podia estar com fome, não é a questão, mas essa era a pauta desse paralítico. Quando ele viu que Pedro e João, verso 3, iam entrar, pediu-lhes, ele não pediu oração, ele não pediu cura, ele não pediu para que eles carregassem para dentro do templo, para que ele pudesse, né, louvar a Deus, etc. Ele pediu dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disseram: olhe para nós. Nesse momento aqui, Jesus já não estava mais. Mas esses discípulos, na autoridade de quem entendeu que o Espírito Santo tinha sido derramado, e agora todos nós somos os sacerdotes, os cristos. O sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, foi substituído, não substituído, mas foi continuado por aquilo que próprio Pedro fala. Todos nós temos esse sacerdócio real. Somos os sacerdotes de Deus. E Pedro e João, assumindo essa responsabilidade, disseram: olhe para nós. Pedro disse, verso 5, o homem fixou o olhar neles, esperando receber cura. Não. Receber uma oração? Não. Receber esmola. Pedro, no entanto, verso 6 diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e anda. Pedro não dá aquilo que ele quer, porque diz: isso eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. E essa foi a minha reflexão diante dessa situação perturbadora que o nosso sócio trouxe, porque eu olhava e falava: cara, eu não tenho uma experiência igual para compartilhar com ele. Eu não tenho prata nem ouro.
Eu não tenho uma palavra aqui que de fato vai dizer para ele, passei por isso. Não é verdade. São situações absolutamente distintas, profundidades diferentes. A minha está na rasura. Gravidezes que são interrompidas bem no começo ali, é comum, muito comum. Mas você perder uma gravidez assim, na cara do gol, né? Já é o seu filho, você já está com o quartinho pronto, já está com tudo pronto. Eu não tenho essa autoridade para consolar dessa forma, mas o que eu tenho, eu preciso entregar. E aí, como é que eu entreguei isso, né? Eu entreguei a partir daquilo que eu vinha recebendo. Eu olhei essa semana uma notícia de que do ano passado para cá o consumo de antidepressivos aumentou 17% no Brasil. Aí eu fui pesquisar, e quem é médico da área de saúde aqui pode até ter uma informação um pouco diferente, mas segundo o Google, de 2022 a 2023, o consumo de antidepressivos no Brasil aumentou 37%. 37%. Era pós-pandemia e etc. Mas isso não parou. De 2023 para 2024 foram 16% de aumento. E agora 23 para 24, mais 17%. Desculpa, 24 para 25, mais 17, olhando os últimos 12 meses. Então, nós enfrentamos essas estações. E nós, no Brasil, principalmente, no mundo, mas estamos vivendo um tempo de dores. Isso está para todo lado. Todos nós, se não estamos vivendo pessoalmente, conhecemos alguém, algum amigo, algum irmão, algum parente que está enfrentando uma situação muitas vezes desesperadora, muitas vezes uma desesperança muito grande no coração de alguém, que envolve, sim, questões emocionais, mas envolve às vezes questões financeiras, questões matrimoniais, conjugais, questões relacionais, questões societárias, enfim. Há um tempo de dores sobre nós. Por quê? Porque, como o Cláudio falou, não há uma promessa de que a igreja não vai enfrentar problema. Não há promessa de que a lepra não vai nos atingir. Não há essa promessa. O que a promessa que existe é: no mundo vocês vão ter aflições, mas é o seguinte, fica tranquilo. Se eu venci, vocês vencerão, porque em vocês eu estou depositando o meu próprio espírito. Então, eu não vou tirar de vocês, não vou tirar vocês do mundo. Eu quero que vocês enfrentem o mundo no mundo, com as coisas do mundo, com as dores do mundo. E por conta do espírito que habita em vocês, vocês tenham certeza de que vocês vencerão. E eu tenho tido essa experiência, né? Além desse meu sócio, eu também, lá em casa, nós estamos enfrentando alguns desafios em algumas áreas e nessa semana passada nós tivemos lá um desafio que nos causou bastante perplexidade, e eu pude ser esse paralítico que enfrentava uma paralisia em alguma área. Eu estava com uma deficiência numa certa área. Então essa paralisia desse personagem, entenda como o seu desafio, como a sua carência, como a sua decepção, como o seu problema. Eu tinha esse problema. E o que aconteceu foi que eu recebi ao longo da semana muitos Pedros e muitos Joões. Meus amigos que me procuraram para me dar uma palavra. Um me ligou, ficou comigo um tempão no telefone e me deu uma palavra maravilhosa, que me deu uma orientação muito grande. O outro ligou para mim e falou: vamos encontrar, eu preciso encontrar você. E ele é um cara extremamente atribulado e de agenda. A gente sabe que quando você precisa encontrar com ele é um desafio, mas eu não precisei ir até ele. Ele veio até mim, sentou comigo, e quando ele sentou comigo, tô vendo ele sentadinho ali atrás do cantinho, quando ele sentou comigo e quis saber o que eu estava passando, o que a nossa casa estava enfrentando, antes dele fazer a pergunta, ele desabou a chorar. E o desespero dele era tão grande, porque ele também está enfrentando um desafio, uma dor, mas ele falou assim: eu não sei como é que eu posso te ajudar, mas se eu puder fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa com aquilo que eu tenho para te ajudar. Antes de saber qual era o desafio,
ele já ficou constrito em falar assim: cara, eu não sei como você pode ajudar. Na verdade, eu é que estou precisando de ajuda, mas eu vim até aqui porque eu vi que você está precisando de ajuda. Depois um outro foi até o meu escritório também, e esse também está passando barras inimagináveis também. Estou vendo ele aqui sentadinho ali, bonitinho, ele é bem bonitinho, flamenguista roxo, e ele foi lá e também sentou comigo, gastou tempo comigo. Então esses Pedros, esses Joões vieram até mim, e o que eles disseram foi uma coisa só: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Toma aqui um pouquinho da minha fé. E essa fé, ela não precisa ser grande. Deus não exige de nós uma fé grande. Jesus dá o parâmetro. Ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Se nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso já é mais do que suficiente para que a gente mova montanhas de lugar. E se eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então eu tenho que ter a consciência de que a coisa não está desorganizada assim. E aí o que tem acontecido é que esses meus amigos que foram me visitar para compartilhar comigo aquilo que eles não têm, que parece ser o meu problema, mas aquilo que eles têm, que é de fato a minha solução, eles também estão passando pelos seus momentos, cada um, pelas suas paralisias, pelas suas deficiências, seus desafios, cada um. E tem sido essa teia de ajuda mútua. E me lembra muito, Cláudio, a palavra de 1 Pedro, né? O próprio Pedro escreve, talvez ele até tenha sido inspirado por essa passagem que ele viveu, mas ele escreve lá na primeira carta, no capítulo 5, verso 9, quando ele diz, né, texto bem conhecido, quando ele diz ali que o diabo anda ao derredor procurando a quem devorar, na sequência ele fala, ó, mas vocês permaneçam firmes, porque no mundo inteiro os seus irmãos estão passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tribulações. Depois você confere 1 Pedro 5:9. Então, por que nós não poderíamos estar passando tribulações semelhantes? Por que seríamos nós os abençoados, protegidos, que por estarmos na igreja, por estarmos buscando o evangelho, não iríamos passar por tribulações, por sofrimentos, por desafios? É exatamente o que foi compartilhado aqui. Deus nos estica para nos ensinar. Deus nos faz essas perguntas, e muitas vezes essas perguntas vêm em formas de circunstâncias. São as circunstâncias nos perguntando, são as circunstâncias nos deixando perplexos para olhar para elas e falar assim, e aí? O que você leu sobre isso? O que eu já te disse e que está registrado na Bíblia, e o que você pode fazer nessa circunstância com base naquilo que eu já te ensinei? Essas perguntas são feitas diariamente para nos esticar, para nos ensinar, não para necessariamente nos punir ou para nos disciplinar. E a gente precisa mudar o nosso olhar, ser transformado. Uma das palavras que saiu no nosso almoço do Conselho do Homem ao Máximo, inclusive queria pedir oração, segunda-feira, estamos começando mais uma temporada nessa muca de Homem ao Máximo, sobre posicionamento, atitude, posicionamento. Então, Pedro e João se posicionaram, passaram na frente de uma pessoa invisível, porque alguém pedindo esmola na porta da igreja, a gente nem vê, nem pergunta o nome. É o invisível, mas eles se posicionaram, não, eu recebi o Espírito Santo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque não está mais aqui, mas eu sou agora o Cristo que ele anunciou, e eu então vou intervir nessa situação. E ao fazer isso, eles posicionaram e mudaram a situação daquele homem, e o homem também mudou de posicionamento. Eles tiveram a sensibilidade para dar uma palavra, e o homem teve a sensibilidade de se posicionar de forma diferente, porque aquele paralítico que antes pedia dinheiro ao invés de cura, entendeu que o problema dele não estava no material, estava no invisível.
Então ele teve uma inversão daquilo que era o pensamento, e esse era o convite que eu queria fazer para todos nós, que o problema que a gente esteja enfrentando, muitas vezes a gente está chamando isso de dinheiro, mas está em algo anterior, que talvez esteja nos paralisando, nos trazendo algum desafio, seja emocional, seja relacional, seja algo que Deus quer tratar antes da gente receber os recursos. Por quê? Porque essas coisas não devem nos preocupar, e antes a gente deve buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então esse paralítico buscava as coisas com as quais ele não deveria se preocupar, e Pedro e João mostraram para ele que ele deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E aí interessante é que verso 11 diz que depois que ele é curado e começou a entrar e saltar, louvar a Deus, entrou no templo com eles e etc. Verso 11: admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Esse homem se posicionou. Ele recebeu uma cura, essa cura não foi nas finanças dele, mas ele se posicionou e ele não se afastava mais dos homens de Deus. Às vezes a gente chega perante os homens de Deus para receber algo dele, a gente recebe de Deus ou dos homens e a gente some, né? Esse homem se posicionou e seguiu adiante. Então foi o que eu disse para esse meu sócio. Eu falei: olha, eu não tenho prata nem ouro para te dar. Mandei o texto para ele, mas a única coisa que eu posso fazer por você é entregar o que eu tenho, e o que eu tenho é um amigo que passou pela mesma situação, esse sim. E mandei para ele o contato do Rony e da Harriet e falei: cola nesse casal, porque além de tudo ele é psicólogo, e eles passaram por uma situação exatamente igual, de perder um filho bem no finalzinho da gravidez, e eles vão ter autoridade. De lá para cá eu tenho orado por ele e tenho mandado alguns versículos, mas eu sei que aquilo que eu podia entregar, eu entreguei a alguém da minha relação. Então que todos nós possamos estar sensíveis ao que foi dito. Somos todos profetas diante das circunstâncias que Deus nos traz, das estações que Deus nos traz, das perguntas que Deus nos traz, e que nós não nos omitamos, mas digamos para as pessoas: olha, talvez eu não tenha isso exatamente que você busca, mas o que eu tenho eu te entrego, em nome de Jesus. Amém. Só um aviso rápido: na saída lá tem um irmão nosso que está vendendo o mel com o qual ele faz um trabalho social no Piauí. Então, se você puder comprar o mel do nosso amigo que está lá na porta, abençoa outras pessoas. Você que é da nossa família, você que é da nossa casa, participa dos nossos desafios financeiros, fique à vontade. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito seja de forma especial na sua vida essa semana. Amém.